Doutora Sónia Sónia. Tchan, em representação do Unicef, trazemos aqui esta grande nutricionista para este primeiro espaço reservado à Semana Mundial do Aleitamento Materno 2012, intervenção das Nações Unidas. E o lema este ano é Entendendo o Passado, Planeando o Futuro, comemorando 10 anos da Estratégia Global OMS-UNICEF para a alimentação do bebê e da criança pequena. Ora, porque a Organização Mundial da Saúde e o UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, desenvolveram e lançaram em 2002 a Estratégia Global para a Alimentação do Bebê e da Criança. Para começar, doutora Sónia, em que é que se consubstancia esta estratégia global? Bom dia, Zita. Bom dia, Frederico. Bom dia, caros telespectadores. Em primeiro lugar, quero agradecer à TVN este convite feito à Unicef para a entrevista sobre a celebração da Semana Mundial do Aleitamento Materno. A Estratégia Global para a Alimentação do Bebê e da Criança Pequena centra-se nas recomendações para alertar os decisores para a elaboração de políticas sobre a alimentação infantil. Ela dá ênfase à promoção de práticas adequadas de alimentação infantil, que se resumem no aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses, o início da alimentação complementar a partir dos 6 meses, com a continuação do aleitamento materno até os 2 anos ou mais de vida da criança. Exato. Então, este ano celebram-se 10 anos de existência dessa estratégia global. E já temos um lema? Sim, o lema é mesmo este. Como a Zita disse, entendendo o passado, planeando o futuro e celebrar a existência dessa estratégia. Este aleitamento materno exclusivo ainda é uma controvérsia, doutora Sónia. Ainda provoca muita confusão, muita dúvida, muitos tabus até em volta deste assunto. Porque alguns dizem que o bebê, durante estes 6 meses de vida, esses 6 meses iniciais, em que se tem que dar o aleitamento materno exclusivo, sente sede de água. Mas, de acordo com os especialistas, o bebê não pode beber água. Então, explique-nos como é que deverá ser nessa primeira fase, nesses primeiros 6 meses de vida. Bem, como a Zita referiu antes, a alimentação do bebê começa, na verdade, enquanto o bebê está na barriga da mãe, no útero. É um processo natural e esse processo natural continua depois do parto. Então, depois do parto, a criança continua a ser alimentada pela mãe através do aleitamento materno que é produzido pela mãe. E esse aleitamento deve ser exclusivo, o que significa que o bebê deve receber só aleitamento materno e mais nada, mais nenhum outro líquido ou sólido. Porque o leite materno contém todos os nutrientes que o bebê precisa para além da água para satisfazer a sede do bebê. Então, até os 6 meses a criança não precisa de mais nenhum alimento sólido ou líquido. Portanto, é bom as mães ficarem a saber, nada de confusões, não é? Mas vamos tentar, vamos abrir as linhas. Vamos abrir as linhas para as telespectadoras, ou os telespectadores, também há pais que também são mães, não é? Vamos pedir a produção para abrir as linhas para os telespectadores poderem interagir connosco, poderem consultar, poderem, enfim, tirar algumas dúvidas, já que temos aqui uma médica especialista nesta área, para que nos possa a todos esclarecer. É verdade. E se der água ao bebê, ao 4º mês ou ao 5º mês, o que é que acontece? Bem, ao introduzir outros alimentos que não sejam leite materno, a criança corre o risco de contrair doenças infecciosas como diarreias, principalmente, que é a principal causa de morte nas crianças desta idade. Exato. Porque muitas vezes a água ou outros líquidos que dão ao bebê não estão desinfetados e também o intestino da criança não está preparado para receber qualquer outro alimento que não seja o leite materno
Então, o leite do peito. Sim, o leite do peito é o leite materno. Isso vai provocar problemas nos intestinos da criança e originar essas doenças. É verdade. Doutora, já agora, isso para as crianças que podem e têm uma mãe que lhes tem um seio que lhes possa dar, mas para o caso daquelas crianças que não têm essa possibilidade, ou por impossibilidade da mãe fazer este aleitamento, ou por ausência da própria mãe, por vários motivos, não é? Ou por morte, ou enfim. As pessoas devem interrogar o que fazer, não é? As pessoas ficam assim meio de mãos para o céu e dizem, agora o que é que eu vou fazer? Há casos desses bebés que ficam sem as mães logo a seguir, não é? Pois. Bem, no caso de crianças órfãs por ausência da mãe, bem, é normal que a criança precise de alimentação, né? Então, nesse caso, justifica-se a necessidade de utilização de substitutos do leite materno. O que eu queria entender, também passar para o telespectador, era a mensagem de que não pode ser uma tomada de decisão de pessoa, digo, o primeiro parente que existe. É sempre aconselhável consultar um especialista. Sim. Será? Ou, por exemplo, morre, Deus me perdoe, uma mãe tem bebê em casa e de repente vou comprar leite ou qualquer coisa assim, não é? Às vezes até por ignorância. Sim, O que é que numa situação dessas os parentes têm que fazer imediatamente? Bem, numa situação dessas, os parentes têm que procurar o apoio dos serviços de saúde, né, dos profissionais de saúde, que vão recomendá-los sobre a melhor forma de alimentar o bebê, os cuidados a ter com a higiene, como preparar o leite artificial, como dar o bebê, etc. Vão recomendar sobre todos os cuidados a ter para evitar que a criança contraia doenças infecciosas. Pois. Eu dei exemplo da água, mas posso também dar exemplo da papinha. Há casos em que as crianças, os bebés, antes dos 6 meses, comem papinha. Há umas tais papinhas especiais, papinha de 4 meses, de 5 meses, que se consideram as papinhas iniciais. Nem nesses casos, doutora Não, Sônia. como eu disse, aleitamento materno exclusivo é só leite materno, leite do peito. Nenhum outro alimento, nem papinhas, nem chás, nem sumos são recomendados, só leite materno, até os 6 meses. E doutora, o que é que a saúde faz? Já agora estou curioso. Em relação a situações dessas, já para aí muita publicidade enganosa. Não é? E nós está-se a tentar lutar para se ter uma infância saudável, uma meninice sã, não é? E há para aí publicidades enganosas, porque as pessoas querem vender. Sim. E espetam isso para aí nas lojas. E algumas farmácias até têm um desplante, não é? De vender determinados produtos. As próprias farmácias deviam ser as últimas a aceitar e a concordar, são as primeiras a ter as prateleiras carradas e carradas desses tais, ou dessas tais marcas, está a dizer a Dita, papinhas para 4 meses, 5 meses. E com algumas letras garrafonas ali, que é para chamar a atenção da primeira mãe, primeira jovem mãe distraída ou ignorante. E até vem que na papinha tem leite, que é saudável para o bebê. É verdade, essa é uma grande batalha que a saúde está a travar neste momento e por isso existe no país um regulamento que se chama o Código de Comercialização dos Substitutos de Leite Materno, que visa controlar essas práticas de comercialização enganosas, como disse, de forma a proteger as mães e permitir que elas façam a alimentação adequada da criança. Este Código de Comercialização dos Substitutos de Leite Materno já foi aprovado pelo Ministério da Saúde desde 2005. Os profissionais de saúde têm feito a monitoria da sua implementação, quer dizer, a monitoria dessas publicidades enganosas, mas o que está a faltar neste momento
é o início de penalizações para impedir que essas... Os prevaricadores continuem a insistir, não é? Pois. Caro telespectador, ligue para participar e partilhar, enfim, para saber se tiver alguma dúvida em relação ao aleitamento materno. Aproveita a ocasião, não vai pagar nada e evita uma consulta, eventualmente, muito tempo ali, alguns numa bicha, para saber de uma coisa que pode fazer a partir de um simples telefonema. É verdade, as nossas linhas estão disponíveis em rodapé, pode anotar e ligar para o Tudo às 10, esclareça a sua dúvida hoje de uma vez por todas. Bem-vinda ao programa, seu nome? Crisalda. Crisalda, de onde é que nos fala? Falo de Buane. Buane, uau! Então, tem alguma pergunta aqui a nossa convidada? Sim, eu tenho uma dúvida. Eu queria perguntar à doutora, não entendi bem essa parte do bebê, por exemplo, na ausência da mãe nos primeiros dias. O que podemos fazer, já que a criança não pode ter o leite materno? Tá bem. Sim. É tudo, Crisalda? É tudo. Muito obrigada, um bom dia para si. Beijinho. Obrigada. Doutora? Bom dia, Crisalda. O que eu falei foi que nessas situações recomenda-se que os familiares procurem os serviços de saúde, os profissionais de saúde, que vão orientar a mãe sobre como alimentar a criança através... Desculpa, sim, os parentes, sobre como alimentar a criança através de outros alimentos que são chamados substitutos do leite materno. A mãe vai receber orientações sobre como preparar os alimentos de forma higiênica, de modo a não causar doenças na criança, como dar o alimento ao bebê e sobre todos os cuidados que deve ter para que a criança cresça saudável. Falamos, por exemplo, naquelas situações de mães que saem de casa de manhã cedo e só voltam de noite, ou numa situação em que a mãe tem que viajar. Há várias alternativas. Não, esta recomendação foi na ausência total. Pode ser em caso de acidente, por exemplo, ou pode ser por impossibilidade de qualquer razão, de saúde, a mãe não poder dar o peito, não é, à criança. Sim, a recomendação para a utilização de substitutos é nas situações de morte da mãe. Situações extremas. Sim, mesmo, situações extremas. Quando a mãe está presente, há muito poucas razões que impeçam o aleitamento materno. A ausência da mãe para trabalhar, por exemplo, pode ser solucionada através da extração do leite. A mãe pode extrair o leite e guardar em casa, fazer reservas para que a criança seja alimentada com o leite materno quando ela está no trabalho. Portanto, não é uma justificação para... Esse processo, doutora, tem que ser extremamente cuidadoso, não é? Sim, tem que ser. Não pode ser assim de ânimo leve, assim. Sim. Pega num recipiente ou num biberon. Não, a mãe... Ó, Maria! E não pode ser num recipiente qualquer, mas já voltamos a falar disso, porque temos mais alguém. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. De quem é a voz? Edna. Edna. Está a falar de onde, Edna? Estou a falar de Mucuba. Mucuba! Uau! Bem. Bom. Edna, esteja à vontade. Bem, graças a Deus. Obrigada. Sim, é assim, Rita. Primeiro, queria parabenizar o programa. Gosto muito do programa. Obrigada. Principalmente daquela parte da gastronomia, né? Pois. Queria falar um bocadinho, estou feliz por estar de volta, não vi na segunda nem na terça, ouvi que estava incomodada, fiquei preocupada. Mas já estou bem. Obrigada, já estou bem, muito obrigada. Também gosto muito dele, ele sabe. Oh, que simpática, muito obrigada. Eu queria falar com a doutora. Sim. Dizia ela que a nutrição do bebê começa ainda no ventre da mãe.
É isso mesmo? É sim. Agora, eu queria perguntar à doutora, é lícito uma mulher grávida beber qualquer tipo de álcool? Não, Edna? Ainda está na linha? Sim, Quer fazer sim, estou na linha. quer completar mais a sua questão ou quer deixar a doutora responder? É tudo? Posso talvez mandar cumprimentos para todos os meus colegas, toda a malta daqui da República, para a Carla, Sônia e para todos os telespectadores que estão a ver o programa Tudo às 10. Edna é estudante? Sou trabalhadora. Trabalhadora? Ah, ok. Uhum. Muito obrigado, então. Quando chegar ao verão, vai lá tomar um banho aí no Rio Licungo e se conseguir apanhar uns peixinhos, manda-nos para Tudo às 10. Está bem? Obrigada do fundo do coração. Eis um anjo, Fred. Deus te abençoe. Um beijo, Edna. Fica com Deus. Obrigada do fundo do coração. Um abraço para todos vocês. Obrigada, para si também, Edna. Doutora. Bom dia, Edna. Doutora, antes de responder, eu acrescento à Edna o que ela está a querer saber, também o cigarro. Pois, eu ia o falar, álcool, pois. o cigarro, Sim. enfim, e outras coisas mais, mas esses são os mais gritantes. Sim, Por favor, eu ia referir-me a isso também. É verdade que a alimentação do bebê começa durante a gravidez, portanto, na barriga da mãe. As mulheres grávidas devem ter uma alimentação saudável e essa alimentação saudável não inclui álcool nem tabaco, porque isso prejudica tanto a mãe como o bebê que está em desenvolvimento. Portanto, não se recomenda bebidas alcoólicas nem tabaco a todas as mulheres grávidas. Mas há mulheres que bebem e beberam durante a gravidez e dizem: meu filho nasceu bem, é saudável, não tem nenhum problema, mas eu bebia bem. O que é isso, doutora? Que explicação? Quanto a isso não posso justificar, mas o que está provado é que o álcool e o tabaco prejudicam, sim. Então não adianta desafiarmos. Se calhar o bebê não tenha nenhum problema visível. Mas a longo prazo, sim, a longo prazo pode ter. Mas quem não pode ficar com longo prazo à espera do telespectador que está do outro lado da linha. Está lá, muito bom dia. Bom dia. Olá, quem nos fala e de onde nos fala? Meu nome é Penalva, estou a falar de Maputo. Ah, mesmo aqui vizinha de Maputo, está bem. Muito vizinha. Okay. Olá, bem-vinda. É Mafalda? Obrigada por me atender. Isso se chama Mafalda, é isso? Penalva. Penalva. Sim. Tem um nome bonito como a voz. Agora não tem a cara de dor. É bonita, pergunta Zita. Penalva. Essa. Olá, Penalva, sumida. Estou aqui assistindo o vosso programa. E como é que está o teu bebê? Já não é bebê. Zita, estás atrasada, meu bem. Conta. Tens outro? Ai, parabéns! Obrigada. E tu, como estás? Eu estou bem, a Liana também está muito bem, 2 anos e 5 meses, já fala, já canta, enfim, já está crescidinha. Está igual a minha. Pois é. Eu estou a ouvir esse programa, estou a acompanhar o tema. E agora, o que acontece é que essas nossas crianças parece que nascem com uma fórmula especial. Esse aleitamento que a gente dá, mais que tenha vontade, não é suficiente. Chega uma fase em que as crianças mamam e olham para ti como quem diz: minha senhora, o que achas que estás a dar? Fica com um sentimento de culpa e logo e quando dás o leite artificial, a criança manifesta um gosto que é incrível. E a pessoa fica assim receosa, sem saber se dá ou não dá, realmente a gente acaba dando. É verdade. Não é uma coisa que as mães fazem normal, mas as crianças aderem ao leite artificial e elas estão com vontade. E o que acontece agora? São muitas e somos mães trabalhadoras. O que acontece? As condições lá do trabalho. Temos que deixar a criança às 7 ou às 6 e voltar por aí 19, 18.
o que é que tem por perto? É o leite artificial. Às vezes a gente abomba nos primeiros dias em que vai trabalhar. Mas aquele leite que a gente deixa já não é suficiente mesmo. Ela super lembro na vez da minha filha. Eu tive que dar o leite artificial muito cedo, praticamente com um pouco antes de ter 2 meses, porque a minha mãe fazia-me barulho. Tu não dás comida a essa criança, não dás... E é a minha mãe a dizer, olha que era a minha mãe, não dás comida a essa criança. Ela tem que comer, aí eu comprei o leite. E quando comprei, foi uma festa lá em casa. A criança comeu, ficou feliz, com um sobrinho. Parecia uma novela, assim, quando voltei da faculdade, contando que ela comeu muito bem, não sei o quê. E assim foi, chegou uma fase que a amiga logo não mamava. Agora eu tenho um menino, ele chupa que não acaba mais. Às vezes ele mama, eu fico com uma sapatilha, aquela que diz que não tem como. Mas ele quer mais, eu tenho que estar toda hora a comer coisas quentes para formar o leite. Daqui a nada eu vou voltar para trabalhar. Como que eu vou fazer? Como é que vai ser? Vou ter que dar água artificial. É, muito Então é uma difícil. coisa que temos que falar, mas temos que aconselhar as pessoas a terem as alternativas. A gente dá o leite materno, mas chega, não sei quais são as fórmulas que dão lá nas vacinas e nas cotas, mas as crianças comem muito, nós não estamos a aguentar. Muito bem. É tudo, Penalva. Eu queria passar muito tempo quando eu estava ligar, como tinha sua visita, mandar um beijinho aí para todos vocês. Obrigada, Penalva. Para o pessoal lá da técnica também, que deve estar só a ouvir, que aqui vai um beijinho a estagiar. Mandar um beijinho muito grande para eles, tenho saudades deles. Qualquer dia passo por aí. Penalva, esperamos por ti. Beijinhos para ti, muito sucesso. Cuide bem desses meninos aí. Agora estás com 2. Obrigada. E deixa-me dizer, Penalva tem um lindíssimo sentido de humor. Desculpa, não percebi. Tens um lindíssimo sentido de humor. Sim, senhora. Obrigada. Gostei essa da sapatilha que a mamãe fica. Gostei dessa. Fica mesmo, não temos que esconder. Um beijinho, querida, um beijinho. Vamos ouvir o que é que a doutora tem a dizer em relação a esta situação, que é real, na verdade, não é? Sim, como eu referi, as mães precisam de muito apoio durante os primeiros meses para poder fazer a amamentação com sucesso. O problema que a Penalva apresentou é um problema que é comum em muitas mulheres, principalmente aquelas que trabalham. E o primeiro refúgio que elas encontram é o leite artificial. Pois. Isso por falta de apoio adequado, tanto por parte da família como por parte dos profissionais de saúde. Para a mãe ter leite suficiente para a criança, é preciso dar de mamar com frequência, porque o que faz produzir mais leite é o esvaziamento da mama. Quando a mama fica vazia, começa o processo natural de produção de mais leite. A alimentação que a mãe toma não é importante? Sim, também a mãe que amamenta também precisa de alimentar-se adequadamente, beber muitos líquidos. E quando a mãe precisa de começar a trabalhar, tem que começar a preparar-se com antecedência, preparar um estoque de leite para dar à criança quando a mãe está no serviço. Esse estoque tem que começar a ser preparado com algum tempo de antecedência, que é para ter reservas suficientes e poder ir substituindo com o tempo. Bom, não temos de deixar muito tempo na linha, o nosso telespectador está do outro lado. Sim. Não é? O que eu queria dizer é que quando a mãe introduz outro alimento, como por exemplo a fórmula infantil, que é um leite muito doce, é diferente do leite materno, é claro que o bebê vai gostar mais do leite artificial porque é doce e fica satisfeito durante muito mais tempo, e ele vai começar a não gostar do leite materno. Doutora, deixa senão o transportador vai nos atirar pedras. Já voltamos a essa questão. Vamos já voltar. Alô, bom dia. Está lá, bom dia. Sim. Olá, bom dia. Quem fala e de onde é que nos fala? Como? Bom dia, de onde é que fala e quem nos fala? Alô? Hello. Alô, bom dia. Sim. Olá. Faça o favor de dizer. Não estou ouvindo. Quem fala desse lado, ponha lá a sua questão.
Sim, eu gostaria de saber o que a criança pode comer com 4 meses. Com? O que a criança pode comer com 4 meses? Com 4 meses. Comer. Sim. Tá bem. É Tá tudo? bem. É tudo? Pois. Tá bom. Doutora. Porque, como eu dizia, para terminar a resposta anterior, quando a mãe introduz outro alimento, a criança passa a gostar mais do leite artificial e, ao mesmo tempo, como o leite materno não está a ser extraído, a criança mama menos, então há menos produção de leite. Então, isso vai fazer com que a criança largue o peito muito mais rápido. Doutora, aquela situação de o bebê mamar e depois ficar a olhar para a mãe, como disse a Penalva, como quem precisa de mais alguma coisa para comer. Será que significa que a criança não está saciada, continua com fome? Significa que a mãe tem que continuar a dar mama? Há situações em que o bebê mama, passados 5 minutos sem mamar, começa a chorar. Sinal de fome. Significa que o leite do peito não é suficiente? Bem, normalmente o leite do peito é suficiente. A mãe tem que deixar o bebê mamar numa mama até ele largar sozinho a mama e se sentir que não está satisfeito, passar para outra mama e também deixar mamar até vazar a mama. Agora, se o bebê está a olhar para mais... E há algum intervalo com que se deve dar a mama ou sempre que o bebê quiser? Sempre que o bebê quiser, deve-se dar de mamar. Porque o intervalo entre as mamadas é muito mais curto, não é como outro alimento. O bebê mama com mais frequência, então vai querer sempre mamar. Não há um intervalo específico estabelecido. Deve-se dar sempre que a criança quiser, principalmente durante a noite. E é possível que a mãe consiga extrair muito suficiente para deixar em casa, para alimentar o bebê durante todo o dia que ela estiver fora de casa? Como é que esse processo tem que ser feito, tem que ser preparado? Porque disse que é um processo que começa a ser preparado antes de terminar aquele período de licença. Como é que tem que ser? Temos alguém em linha? Já voltamos. Bom dia. Sim, bom dia. Bem-vinda. O seu nome e de onde é que fala? Edna de Maputo. Seja à vontade, Edna. Gostava de fazer uma pergunta à doutora. Sim. Eu tenho uma filha, ela tem 12 dias de vida. Só que o que está acontecendo é que ela chupa muito. E, sei lá, às vezes tem a impressão que eu não tenho leite suficiente para ela. Porque ela chupa muito e quando para ela começa a chorar. E durante a noite é assim, toda noite ela só chora, só quer chupar, que não acaba. Então eu não sei o que eu faço. Só a pensar em dar a ela o leite. Porque é muito aguentar. Com 2 dias? 2? Não faça isso. Ela disse 12 dias. 12 dias. Não faça Ela isso. chora muito. Dá mama. Bem, como eu disse, nos primeiros meses recomenda-se apenas aleitamento materno exclusivo e dar de mamar à criança sempre que ela quiser. Sempre. Se a criança está a chorar muito, pode ser por outra causa que não seja que não seja a fome, né? Porque ela acabou de mamar. Nas primeiras semanas as crianças normalmente têm cólicas ou pode ser qualquer outro problema. Então, dar a mama no momento desse funciona apenas, pode funcionar como um engodo só. Pois. Para ela ludibriar o verdadeiro mal que a criança, a verdadeira causa do choro da criança. Sim, talvez. Portanto, ela recebe a mama, cala-se, mas não significa que esteja bem. Pois, o que eu recomendo é que ela continue a dar de mamar à criança até vazar as mamas. E sempre que a criança procurar ou mostrar que tem fome, continua a dar de mamar. Penso que o problema do choro vai passar. Mas há também, pode ser pela forma como a criança é colocada para mamar, a posição. Pois, esse é outro problema. A criança pode não estar a pegar bem a mama e por isso não consegue chupar leite suficiente. Nesse caso, a mãe precisa de apoio para saber colocar o bebê no peito, saber... colocar a mama na boca do bebê,
também para não provocar fissuras, para não ter problemas nos seios. Sim, porque se o bebê não estiver numa boa posição, Sim. numa posição confortável, Pois. em que consiga agarrar bem o mamilo e chupar devidamente, vai sempre desistir de mamar. E a mãe vai pensar que o bebê não gosta de mamar ou não gosta do leite, enquanto não. Esse é o problema que acontece com muitas mães. Para o bebê conseguir mamar bem, tem de se fazer com que ele pegue o mamilo, que a parte da auréola do seio, a parte mais escura, esteja dentro da boca da criança. A criança tem que estar com a boca bem aberta, o lábio inferior virado para fora, é um dos sinais da boa pega. Não pode emitir nenhum barulho. Não, quando suga até faz um barulho e mostra as bochechas cheias. Então, esses sintomas que uma mãe tem que... Pois. Portanto, isso é recomendável, sobretudo, aquelas primeiras mamãs, não é? Sim, sim. A primeira gestação. Pois, e o posicionamento do bebê também. O bebê tem que estar apoiado no braço da mãe, a barriga do bebê de encontro à barriga da mãe. Uau. Isso tudo se ensina também quando se vai à maternidade. Sim, isso tudo são práticas que precisam de ser ensinadas à mãe para que tenha uma doutora, nós vamos alimentação agradecer o fato de termos estado juntos. Esta conversa vai ter que continuar na próxima semana. Provavelmente, vamos ver. Temos que falar sobre a extração. Tem uma pergunta da Laila. Sobre a temos mais quanto tempo, Alder? 2 minutos? Tem uma telespectadora, Laila, diz que só amamentou o filho nas primeiras 2 semanas. Agora está com 3 meses. Que consequência pode causar? Tem uma mensagem da Laila. Será que dá para respondermos? Ela só amamentou o filho nas primeiras 2 semanas. Que consequências? Bem, ela já não está a amamentar a criança. Provavelmente a alimentação que ela está a fazer é preciso que tenha muitos cuidados para evitar que a criança contraia infecções, principalmente diarreias. Então, o alimento que ela está a dar à criança tem que ser preparado de forma higiênica, na quantidade certa. Os utensílios usados têm que ser esterilizados com frequência. Recomenda-se usar o copo e não o biberon, para que a criança não contraia nenhuma infecção. Mas, infelizmente, ela não conseguiu continuar. Deixe-me informar as nossas telespectadoras que práticas apropriadas de aleitamento materno podem prevenir 13% de mortes nas crianças menores de 5 anos de idade. Atenção, o aleitamento materno é muito importante, principalmente naqueles primeiros 6 meses, nos primeiros 2 anos de vida, mas nos primeiros 6 meses é fundamental. Aleitamento materno exclusivo. Doutora Edna, doutora Sônia Khan, muito obrigada e quem sabe até a próxima semana.